oportunidade. Quero usar esses primeiros 15 minutos para fazermos acabamos na primeira quarta-feira desse estudo sobre introdução bíblica. Introdução bíblica é a matéria que te faz conhecer o conteúdo bíblico. Isto é introdução bíblica. Vai conhecer mais e mais o conteúdo bíblico, porque, como eu disse aqui, todo mundo tem uma Bíblia, mas nem todos sabem o conteúdo dela, como esse documento sagrado tão importante chegou até as nossas mãos e hoje tem cópias aí, facilidades muito grandes de se acessar a Bíblia, mas nem todo mundo sabe o conteúdo dela. Por isso, essa matéria de introdução bíblica, ela nos traz o entendimento e a importância disso. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. A introdução bíblica, ela abre o nosso entendimento para saber folhear as passagens bíblicas mais fáceis, não se perder no caminho, não se perder nas narrativas bíblicas. E como foi passado no primeiro dia, a Bíblia tem 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento. E para percorrermos esses 39 livros do Antigo Testamento, esse Antigo Testamento, 39 livros, ele se divide em 5 grupos. Ele se divide em 5 divisões. A primeira divisão é Pentateuco, os livros da lei, 5 livros, a qual Moisés escreveu. A segunda divisão são os 12 livros históricos. A terceira divisão são os 5 livros poéticos. A quarta divisão são os 5 livros proféticos dos profetas maiores. E a quinta divisão são os 12 livros dos profetas menores. Aí você divide aí P, H, P, P, P. P, Pentateuco, 5 livros. H, os 12 livros históricos. P, novamente, os 5 livros proféticos. P, novamente, profetas maiores. E o último P, profetas menores. São a divisão, 5 divisões no Antigo Testamento, para que você se ache mais fácil, para que você não se perca em folhear a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia e você quer saber sobre um conteúdo profético dos profetas, você não vai nos 5 primeiros livros, porque você já entende, já sabe que os 5 primeiros livros trata da história do povo de Israel, trata sobre os patriarcas e não profetas. Então você já sabe aonde ir. Se você quer saber sobre os patriarcas, você vai no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Se você quer saber dos profetas, você vai nos livros dos 12 profetas ou dos 5 profetas maiores. 5 profetas maiores. Maiores não por estatura, não por causa de feitos, mas maiores por causa da escritura. São profetas e escritores. Isaías, Jeremias, livro de Isaías, livro de Jeremias, livro de Lamentação de Jeremias, livro de Ezequiel e livro de Daniel. São 5 profetas maiores, porque escreveram mais. Não é sobre tamanho, não é sobre feitos. Maiores nos escritos e não nas ações. Porque se formos olhar ações, Jesus disse que nascido de mulher não houve ninguém maior do que João Batista.
E João Batista não escreveu nenhum livro dele de própria autoria. João Batista não fez tantos sinais como, por exemplo, Elias e Eliseu, que na minha concepção foram os maiores profetas em feitos, em ações, Elias e Eliseu. Mas Jesus disse: ninguém é considerado maior por causa de feitos, mas é por intimidade, por levar as pessoas ao reino. Jesus disse de João Batista que dele, nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista, porque João Batista tratava na alma, levava as pessoas ao arrependimento. Então, não é por talento de obras, é por escritos. 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, os livros, livro de Isaías, livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. 5 profetas maiores. Quem errar essa pergunta vai me pagar um chocolate. Só professor. Só repete o que é Isaías, Jeremias. Isaías, Jeremias, livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São 5 profetas menores. Os profetas maiores: Oséias, Joel, está aí na mesma ordem da sua Bíblia aí. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os profetas menores. Os livros poéticos: Jó, livros poéticos, grupo poético: Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Cantares ou Cântico dos Cânticos, depende de alguma tradução bíblica. Livros poéticos: sim. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São 5 livros poéticos. E os históricos, você vai ver depois dos primeiros 5 livros de Moisés, o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois desses 5 livros vem os 12 históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esdras, Neemias e Esther. São os 12 livros históricos. Este é um resumo do que falamos na primeira semana. Na nossa Bíblia você vê aí esta ordem que eu falei, dos 12 livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Jó. São os 12 livros históricos. E sobre os profetas também, são 12 profetas menores, na ordem que está na nossa Bíblia. Mas na ordem cronológica, que é a ordem dos acontecimentos, é diferente. Quando você pega a Bíblia de estudo cronológica, que é a ordem dos acontecimentos, você vai ver uma ordem totalmente diferente da sua Bíblia. Mas não tem nada de errado, porque é uma ordem de sucessão de acontecimentos. Na ordem cronológica você anota aí. Ordem cronológica dos profetas menores. Joel. Na nossa Bíblia, o primeiro profeta menor é Oséias. Na ordem cronológica do acontecimento é Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Zacarias, Ageu e Malaquias. Esta é a ordem cronológica dos profetas
maiores. Vou repetir: Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Obadias, Zacarias, Ageu e Malaquias. Esta é a ordem cronológica dos acontecimentos na história que envolve os profetas menores. Esses profetas, alguns, profetizaram antes da queda de Jerusalém, antes de Jerusalém ser levada para o cativeiro da Babilônia, outros durante e outros depois. Isaías profetizou antes, Jeremias profetizou antes, durante o cativeiro, Ezequiel profetizou dentro do cativeiro, Daniel profetizou dentro do cativeiro. Daniel profetizou para os reis no palácio, Ezequiel profetizou para o povo dentro da Babilônia, para o povo judeu que estava ali. Esta é a diferença. E Jeremias profetizou antes do cativeiro e durante também o cativeiro, não do lado de dentro, mas do lado de fora. Jeremias continuou sendo profeta nesta mesma época. Ageu, Zacarias, profetas menores, e Malaquias foram usados por Deus depois do cativeiro. Lembra do livro de Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém, das portas de Jerusalém? Ageu foi ali contemporâneo, profetizando. Depois da libertação do cativeiro, Ageu começa a profetizar que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, eles profetizam o grupo de profetas depois do cativeiro. Ageu, Zacarias, Malaquias, depois do cativeiro. Esses são os 5 grupos de livros do Antigo Testamento. Todos os profetas circularam períodos, quase todos os períodos, menos em um período. Os profetas circularam nos 4 períodos, aqui nas 4 divisões do Antigo Testamento. Só em uma divisão que os profetas não estavam. Qual? No primeiro período, que é do Pentateuco, dos livros de Moisés. Ali, nos primeiros 5 livros de Moisés, naquelas primeiras dispensações, os profetas não estavam ali. Moisés, quando em Êxodo 24, quando ele está escrevendo e falando as leis para os homens, ali era o ano de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Então, Moisés começa as primeiras escrituras. Até Moisés, de Adão até Moisés, chega-se também a aproximadamente 1400 e 1500 anos. Daí você já percebe o tempo de história que temos. Porque para chegar até Moisés, passa-se Noé, passa-se Adão, a queda do homem, aí vem Noé, vem o dilúvio, toda a geração de Sete morre no dilúvio, e aí começa a geração de Noé, que Noé amaldiçoa Cã, e ali nasce os novos homens, novos filhos. Vem Nimrod em Gênesis 11 e faz a Torre de Babel. Nimrod, para quem não sabe, é o bisneto de Noé, que é da geração amaldiçoada, que Noé amaldiçoa seu filho, depois que fica ali bêbado e seu filho acha ele nu, depois que sai da arca, e começa essas gerações. Até chegar em Moisés, passa-se pelos patriarcas. Isso é para você saber o conteúdo bíblico, Gênesis. Passa pelos patriarcas. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os 3 nomes
de destaque no Antigo Testamento, nas primeiras obras de escrituras de Moisés. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Até que vai passar por todo o processo de homem criado, que era do homem. Depois vem Noé para trazer arca, para trazer o recomeço de Deus. Passa-se toda a situação ali pecaminosa e Deus traz, depois do dilúvio, recomeça tudo. Chega ali em Abraão, Gênesis 12, e de Abraão é que vai vir Isaac. Depois de Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, que vai formar as 12 tribos e as 12 cidades de Israel. E vai se formar, através de Jacó, o Israel que nós conhecemos hoje, o país de Israel. Então, muita história até chegar no Êxodo, que começa a história de Moisés. Dali de Noé até chegar em Moisés, aproximadamente 1400 anos também. E aí, quando Moisés começa a escrever, está no ano 1500 antes de Cristo. Tudo isso, Deus foi, toda essa história, esse tempo, Deus preservou o seu povo e preservou os escritos, partindo de Moisés, porque não havia ou não tinha nada escrito. A partir de Moisés que o povo passa a ter escritura. Não uma escritura livre para todo mundo, porque nem todo mundo conhecia ou sabia ler ou escrever. Mas Moisés é o primeiro que começa a escrever ali perante o povo. E, como eu disse, para confirmar toda a escritura sagrada que nós temos, no ano, há 72 anos atrás, 1947, foi achado os pergaminhos, foi achado manuscritos originais nas cavernas próximas ao Mar Morto, que comprova que a nossa Bíblia, escrita a partir do ano 15, a nossa Bíblia foi escrita a partir do ano 15. O primeiro evangelho é o primeiro evangelho de Marcos. O primeiro evangelho é o primeiro evangelho de Marcos, escrito a partir do ano 15 depois de Cristo. Mas no ano de 1947 foi achado de novo os manuscritos originais, comprovando que toda a nossa Bíblia não era uma invenção, mas esses manuscritos originais que tinham datas de mais de 1000 anos foram achados. E comprovava-se nas escrituras que estavam ali nos manuscritos que a Bíblia que os judeus carregavam, que era a Septuaginta, a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, que está traduzida para nós no Antigo Testamento. Através desses achados comprovou-se que a escritura que carregamos não é uma fábula, mas é provas cabais da história judaica que está na nossa Bíblia do Antigo Testamento. Hein? A Bíblia não foi escrita em 1947. Em 1947 foi achado manuscritos que comprovaram a veracidade da nossa Bíblia. Hein? Entenderam? Então tem provas históricas nos museus que as escrituras sagradas antigas que está na nossa Bíblia do Antigo Testamento é real, a história real dos hebreus, não é um conto de fadas. Tem provas escriturísticas sobre isso. E adentrando neste corpo do Antigo Testamento, nós vamos perceber que toda a história já estava mostrada, já estava predita por Deus. Em Gênesis 15,
Vou ler aqui Gênesis 15. Deus já fala com Abraão e diz assim, Gênesis 15, versículo 13 e 14, diz assim, versículo 13, então disse a Abraão, saibas que é certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servirás, e afligirão por 400 anos, mas também eu julgarei aqueles a qual servirão, e depois sairão com grandes bens. Isto aqui é a profecia de Deus para Abraão, dizendo, Deus prometeu que Abraão seria grande, a sua descendência seria grande. Olha, Abraão, as estrelas do céu como não se pode contar, olha como a areia da praia que não se pode contar, assim será a sua descendência grande. Mas também saiba disto, que este povo será oprimido, será escravizado. Mas saiba também que eu julgarei aqueles que vão escravizar este povo. Eles serão escravizados por 400 anos. Em outros estudos mais específicos mostra que foram escravizados por 430 anos. Mas Deus disse, eu julgarei os opressores. Depois sairão de lá com grandes bens, ou outras versões, fazendas. E isso, depois de mais de 1.400 anos, Moisés, se cumpre no livro do Êxodo, capítulo 12. O que Deus falou no capítulo 15 para Moisés, toda a história se cumpriu. No capítulo 12 do Êxodo, o povo agora é liberto da escravidão. E como que a Bíblia diz que este povo sai de lá? Cheio de bens. Todo o povo do Egito ofertou ouro, prata e bens para o povo de Deus sair de lá. Porque toda a história, tudo já estava no plano perfeito de Deus. Saiba, você está vivendo o que está dentro do plano perfeito de Deus. Parece que não. Mas Deus tem toda a história escrita nas palmas de sua mão. O que Deus falou para Moisés, centenas de anos antes de Moisés, falou para Abraão, centenas de anos antes de Moisés, se cumpre na vida de Moisés. Porque Deus é fiel. Então, toda a narrativa bíblica, você percebe que há uma concordância, você percebe que há um alinhamento dos personagens, um alinhamento com aquilo que Deus projetou. Toda narrativa bíblica do Antigo e do Novo Testamento tem um alinhamento de Deus. E aí você começa a se achar no corpo bíblico. Por que o povo passou por escravidão? Porque Deus já tinha falado para Abraão. Porque Abraão era o patriarca, o pai da fé, o primeiro patriarca, o primeiro chamado por Deus com uma missão extraordinária depois do dilúvio, depois de Noé. Então, você não se perde mais nisso. Muitas das vezes a pessoa vai ler a Bíblia ou explicar alguma coisa para alguém e ela se perde nos acontecimentos. Ela mistura um acontecimento com outro, porque falta ali um pouco de observação nos acontecimentos, naquilo que aconteceu com um personagem, naquilo que aconteceu com outro personagem, e aí você se acha.
A Bíblia fala do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus fala dos patriarcas. Mas, dentro do corpo bíblico do Pentateuco, vai falar de José, que é um personagem extraordinário. Vai falar de Rebeca, que é uma personagem extraordinária, esposa de Isaac, nora de Abraão. Muitos personagens que nós não conhecemos muito de destaque, mas o corpo bíblico vai nos revelar personagens ótimos que trazem muitas lições. Vai falar do personagem Eliezer, que era o mordomo de Abraão, que foi buscar uma noiva para Isaac. É um personagem de um servo fiel, que anda em vigilância, que figura o Espírito Santo do Senhor, que busca e cuida da noiva para o noivo. Isto é o corpo bíblico do Pentateuco. Nós não temos tempo para tudo, mas são alguns detalhes na Bíblia que nós precisamos enxergar, que tudo já estava trazendo uma figura do Espírito Santo, que guarda, que cuida da noiva, que prepara a noiva para o noivo que está desejado por ela. Assim foi Eliezer, o mordomo de Abraão. Isaac passou pelas mesmas dificuldades do seu pai Abraão. Isaac e sua esposa também teve dificuldade para gerar filhos, assim como Abraão teve dificuldade no começo para gerar filho com Sara. Todos aqueles que foram chamados por Deus teve dificuldade para gerar. Jacó também teve dificuldade para gerar filho com sua esposa, porque também sua esposa que ele mais amava tinha dificuldade para ter filhos. Então Jacó teve filhos com as servas, e a primeira serva foi Agar, que a história nos mostra que ela é a mãe de Ismael, o pai do islamismo. Essa geração dos bilionários do petróleo são a geração dos 12 príncipes de Ismael. Então a Bíblia que parece limpa as histórias bíblicas, quando começa a entender, a gente percebe que está ao nosso lado. Os árabes são os descendentes de Ismael, do primeiro filho de Abraão. Olha que coisa, uma história de mais de 3.000 anos atrás, de Abraão tendo filho com a sua serva Agar, teve Ismael, e agora a gente tem aí toda a descendência de Ismael, que domina o ramo do petróleo. Quando você começa a mergulhar nas genealogias bíblicas antigas, você vai ver que povos que existiam ali, hoje tem as descendências. A Armênia tem muito descendente de Noé da Armênia. Então, a Bíblia ela começa a se revelar na sociedade e mostrar que toda a narrativa bíblica foi formando a civilização humana, em que hoje nós conhecemos lugares, países e cidades com outros nomes, mas estavam ali na Bíblia desde a antiguidade. As 12 nações que foram cheias do Espírito Santo em Atos 2, a Bíblia diz que 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo em Atos 2. Ali tinha aproximadamente 14 nações, povos de 14 nações que hoje são conhecidas nossas. Então, a Bíblia começa a cada dia mais ficar mais próxima, que era muito distante, você percebe que está próximo. Você vai na Turquia, aí você se depara com a igreja primitiva. Uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, estava ali, hoje no território onde nós conhecemos como Turquia. E aí você tem um espanto, parecia tão longe, parecia algo tão
distante de conhecermos, de pisarmos, mas está na Bíblia. No Irã, em muitos lugares, a igreja primitiva dos apóstolos estava fundamentada. E aí a gente começa a ter proximidade com a história, proximidade com as verdades de Deus. Portanto, toda a narrativa bíblica não é fábula. Como eu disse aqui, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, diz que nós precisamos saber responder com mansidão, com temor, motivo da nossa fé e esperança para aqueles que precisam de resposta. E como que você responde se você não tem sede de saber? Porque, como disse semana retrasada, a igreja no Brasil, principalmente, ela foi ensinada a vir para a igreja por necessidade. Que eu necessito de paz, que eu necessito de cura, que eu necessito de uma bênção, então eu vou para a igreja. Mas a igreja precisa, o intuito de Cristo nunca foi que o seu povo viesse a ele só por necessidade, mas sim por querer saber dele. Em João capítulo 5, a partir do versículo 30, Jesus vai dizer que examine as Escrituras, porque nelas estão falando de mim. Jesus sempre chamou o povo a examinar as Escrituras. E que Escrituras são estas? As Escrituras a qual estamos falando, Escrituras do Antigo Testamento, porque não existia, no tempo de Jesus, ainda não existia as Escrituras a qual temos. A Escritura que Jesus está falando é a Escritura do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. A primeira língua que Deus usou foi hebraico e algumas partes do Antigo Testamento aramaico, principalmente ali no período babilônico. Usou-se muito a língua aramaica ali. E ali a Bíblia judaica era escrita e entendia-se por meio do hebraico. Somente depois, aproximadamente 350 anos antes de Cristo, que começa a se interpretar e traduzir a Bíblia hebraica, os textos hebraicos para o texto língua grega, língua latina pelo latim, depois o grego, através da junção, da união da igreja com o Estado, com Roma, que estava dominando Jerusalém, passa-se a traduzir para o latim e para o grego, e assim chegou até os outros idiomas. Mas isso a partir do ano 300 e pouco antes de Cristo. Antes disso era só hebraico e alguns textos em aramaico. Este é o documento que você tem nas mãos. Está aí, bonitinho, traduzido em português para você, mas antes era muito difícil. Não era todo mundo que tinha acesso à Escritura. Por isso Jesus diz aí, examine. Daniel entendeu muitas coisas porque Daniel estudou e começou a examinar o que estava escrito, que foi escrito por meio de Jeremias e outros profetas. E aí Daniel entendeu muita coisa por Escritura. Mas precisa ter vontade de saber, de entender o motivo da sua fé, esse livro que você carrega. Para nós, está tudo bem. Talvez eu não sei muito de Bíblia, talvez eu não queira saber, está tudo bem. Mas e quando alguém te perguntar? Quando alguém te questionar? Não vai adiantar você dizer, eu acho, eu creio, eu acredito, mas qual a resposta que você dá para aquilo que você acredita? Qual a resposta que você pode dar para aquilo que você crê? Você precisa entrar no corpo bíblico, e por isso, essa matéria de introdução bíblica é muito importante. Você conhecer o livro que você carrega. O Gênesis vai falar da criação, queda do homem, recomeço e da formação
da instituição da família de Deus por meio de Jacó e seus filhos. Encerra-se no capítulo 50 a família de Jacó e seus filhos. Jacó morre, agora entra no segundo livro do Êxodo, que é o livro do cumprimento da escravidão que Deus falou para Abraão em Gênesis 15. Povo escravo, sofrido, aí Deus levanta um libertador chamado Moisés e vem a libertação por meio da ação de Deus das 10 pragas no Egito. Aí o povo começa a caminhada tem milagres, na caminhada tem sinais, na caminhada tem rebelião do povo contra Moisés e contra Deus. Na caminhada tem lei de Deus sendo revelada. Na caminhada tem Deus manifestando milagres necessários para que o povo pudesse se alimentar. Na caminhada do Êxodo tem Deus trazendo preceitos para os seus sacerdotes. Deus levantando leis e tabernáculo. Depois disso, o Êxodo encerra-se com uma inauguração da glória de Deus dentro do tabernáculo. Assim se encerra o livro do Êxodo. Caminhada no deserto e Deus manifestando a sua glória no tabernáculo. Até aí você já percebe que tem muita coisa para você meditar. Muita coisa. Porque é só alguns pontos que nós temos tempo aqui de abordar. Mas quando você chega na sua casa e você diz, eu quero ter resposta para quem me pergunta, então já tem muita coisa para você meditar aqui. Já tem situação do Gênesis e do Êxodo para você meditar. Já tem muita coisa acontecendo. Aí vem o livro do Levítico, que é a repetição de algumas leis que estão no livro do Êxodo. Vem no livro do Levítico também Deus trazendo a ordenância para alguns serem consagrados ao sacerdócio. No livro do Levítico também vem a morte dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, porque pecaram no ambiente santo, dentro do átrio do tabernáculo. O livro do Levítico, além de trazer leis sobre purificação, consagração, sobre pecado, sobre resgate de vidas, o livro do Levítico ele traz diante do povo de Israel uma lembrança de tudo que eles deveriam obedecer desde a saída do Egito. E aí vem o livro de Números, que vai falar de muitas ações de Deus, e vai falar da grande rebelião que o povo se rebelou contra Moisés, e então Deus teve que intervir. Vai falar do profeta errôneo, que é Balaão, errando e querendo profetizar contra o povo de Deus, e Deus não permite. O livro de Números vai falar de Deus trabalhando em meio ao povo e fazendo este povo se lembrar, relembrar das leis que foram estabelecidas no Êxodo e no Levítico. O livro do Deuteronômio vai trazer os finais da caminhada do ministério de Moisés, para que depois Josué pudesse herdar o chamado de Deus como não libertador agora, mas aquele que executa as obras do Senhor. Moisés foi um legislador e sacerdote. Josué foi aquele que executou as obras do Senhor no meio do seu povo. Josué foi aquele que começou a desbravar e tomar posse daquilo que estava prometido no ministério de Moisés. Deuteronômio ele vai trazer os finais dos acontecimentos na vida, no período do ministério de Moisés, e abrindo caminho para o ministério e a chamada de Josué. E a partir de Josué começa os livros históricos a qual nós falamos, os 12 livros aí, a partir de Josué que está na sua Bíblia. São os livros históricos, que vai falar,
vai trazer as ações dos profetas. Tá? Outra semana nós vamos tratar aqui, nós vamos começar neste período histórico, que é o período de toda a história dos reis de Israel. O período de toda a história do povo de Israel que se divide. Mas Deus está sempre no controle da história e usando profetas pontualmente em cada período de cada reino diferente que houve sobre o reino de Judá e sobre o reino de Israel. Quando Davi morre, fica Salomão, seus filhos entram, divide o reino, fica reino de Judá, reino de Israel, tudo povo de Deus, mas tudo teimoso, um brigando contra o outro, um guerreando contra o outro, e os profetas no meio de tudo isso. Então, você aprende que na história de Deus, na história do povo de Deus, houve divisões, houve brigas, mas Deus sempre levantou profetas para mostrar qual era a vontade de Deus. Amém? Então você já sabe que nos primeiros 5 livros não tem profetas. Nenhum desses profetas atuaram. Foi somente pela boca de Moisés, somente pela direção de Josué, tratando com o povo ali, no primeiro período do Pentateuco. Amém? Então, para recapitular, as 5 divisões do Antigo Testamento: Pentateuco, livro histórico, poético, profetas maiores, profetas menores. São as 5 divisões do Antigo Testamento. E na semana que vem nós vamos entrar na segunda divisão, que é os livros históricos. 12 livros históricos, para você ter um corpo bíblico para você estudar. Estude, leia sobre os 12 livros históricos. Principalmente você que está atuando no ministério, que ministra a palavra para alguém, que fala de Jesus para alguém. Você precisa ter resposta para você não ser afrontado e ficar envergonhado, mas você ter resposta do motivo da sua fé. Amém, igreja? Amém. Entenderam? Falei rápido demais. Não, foi Tranquilo, professor. Vai anotando aí. Tá? Depois da quarta da semana, eu vou fazer uma provinha para vocês. Tá bem? Tá bem? Ficou bom? Igreja do Senhor, você precisa caminhar por entendimento, porque fé é semente de Deus. Deus já colocou em nós a fé para vivermos muitas coisas, para vivermos muitos sinais. Daniel viveu sinais. Se for falar de livramento, o livro de Daniel é um livro de maiores livramentos extraordinários, né? Daniel já chega na Babilônia, tem um livramento, o primeiro livramento de decreto de morte, e Deus livra eles. Depois, livramento na cova dos leões, livramento na fornalha ardente. Não, é livramento demais. Daniel teve muito livramento. Os profetas tiveram livramentos, outros morreram terrivelmente. Mas entenda uma coisa: não é sobre o que acontece, é sobre você querer saber o que Deus tem, qual é o plano e a vontade de Deus. Daniel, mesmo sendo provado e Deus revelando para ele em sonho muitas coisas, Daniel se debruçava nas escrituras antigas para saber o que é que está acontecendo, o que é que disse a história. Lembra do livro histórico também, que é o livro de Esther, que se achou nas crônicas dos reis, nas escrituras, que Mardoqueu havia sido um instrumento de livramento para o rei. Porque se achou nas escrituras sobre Mardoqueu, então Mardoqueu foi honrado no livro de Esther, por causa das escrituras. Então Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias no nível espiritual? Sim, ele faz. Mas Deus também faz coisas extraordinárias
por meio das suas Escrituras. Por meio de um povo que está preocupado em saber nas Escrituras o que há de acontecer. No tema da escatologia bíblica, escatologia é estudo das coisas futuras, que hão de acontecer. E se você conhece as Escrituras, você fica tranquilo. Você sabe períodos que ainda hão de acontecer. Quando as pessoas veem um rumor de guerra, quando as pessoas veem o princípio de dores, a pandemia, muita gente preocupada, sem conhecimento bíblico, já estava pensando que era o Apocalipse. Não. Pessoas que não têm nenhuma familiaridade com a palavra, qualquer tumulto, qualquer dor, elas se desesperam, ela não tem conhecimento bíblico. Porque o conhecimento bíblico diz que enquanto coisas sucessivamente ainda não aconteceram, então ainda não estamos nem próximos do fim. Só o princípio, Jesus diz, quando essas coisas acontecerem, ainda é o princípio de dores. Então, o conhecimento bíblico te traz segurança. Bem? E que Daniel foi usado por Deus, se cumpriu aproximadamente 300 anos antes de Cristo, com o levante do Alexandre o Grande, que se levantou contra o povo e venceu os opressores ali de Israel. E depois Alexandre o Grande também, o reinado dele foi dividido em 4 partes, se cumprindo o que se diz em Daniel 11. Então, toda a Escritura tem o seu cumprimento. Toda a verdade foi revelada por Deus. Isto, estamos só tratando das questões do Antigo Testamento, fora o que depois vamos adentrar no Novo Testamento, que é o cumprimento de muita coisa. Então, você entende que o corpo bíblico, a mensagem bíblica do Antigo Testamento, ela é de muita importância. É normal você ver pessoas que se identificam mais com o Novo Testamento. O Novo Testamento fala de milagres de Jesus, fala da crucificação de Jesus, fala da nossa salvação, fala da obra dos apóstolos, fala dos sinais do Espírito Santo através da vida dos apóstolos na igreja primitiva, vai falar da ressurreição, vai falar do Apocalipse, de obras futuras, de acontecimentos futuros, de grande tribulação, de vida eterna, na Nova Jerusalém. O Novo Testamento fala tudo isso. Mas o Antigo, quando você começa a meditar nas verdades que estão ali, introduzidas no Antigo Testamento, você começa a ter mais e mais conhecimento de Deus. Comece a ler, a meditar a palavra do Senhor. Você não será confundido. Você vai se achar nas passagens bíblicas. Você não vai ficar perdido procurando livro bíblico. Tem pessoas que, por não conhecer nada, por não ter essa intenção, por não ser discipulado a isso, por não ser ensinado a mudar a cultura, de não vir para a igreja só para receber algo de Deus, mas sim para aprender. Tem pessoas que não sabem ainda quantos livros tem na Bíblia que ela carrega. Tem pessoas que não sabem ainda que existe profetas, nomes de profetas que ela nem conhecia. Por quê? Porque nunca teve essa instrução de dizer, olha, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer o conteúdo que você quer. E aí fica fácil o inimigo enganar você. Fica fácil o inimigo vir usar pessoas com narrativas distorcidas e trazer engano para a sua vida. Você precisa estar afirmado. Outro dia eu estava trabalhando lá no shopping e chegou um camarada e começou a falar, olha, Jesus andava com um assassino, papai. E aí, quando você senta para conversar com o camarada, ele está falando de Judas, e estava usando o pronome de Judas Iscariotes, falando que ele era um sicário. Sicário era aqueles que andavam armados, que se revoltavam contra os romanos. E aí, estudando sobre a vida dos apóstolos, eu vi que Judas não era um sicário. Judas Iscariotes, que ele veio de uma cidade por esse nome,
mas não porque ele era o sicário, que andava com uma arma, uma faca. Então, eu pude conversar com este homem que estava ali afrontando e tal, e ele começou a entender e quis relutar, e eu pude trazer as verdades bíblicas ali, e o inimigo teve que se calar, entende? Você precisa ter fome e sede de conhecimento, porque nem tudo vai ser no campo da fé. Muitas coisas vai ser no campo das ideias. E se você é um cristão que está há tanto tempo caminhando com Cristo, e você não tem palavra temperada nos seus lábios, a palavra da verdade, você ainda está, um novo. Você ainda está no leite ralo. Você precisa ter uma mensagem poderosa, forte na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus possa te abençoar e fazer você crescer mais e mais no conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Leia os livros históricos nessa semana, na outra quarta-feira que vem é culto normal, na outra quarta-feira teremos de novo introdução bíblica e nós vamos entrar sobre os 12 livros históricos. Leia a Bíblia, esteja preparado, esteja pronto para os desafios que a vida te traz. Aqueles que buscam sabedoria do Senhor, esses são instruídos pelo Senhor. O homem mais sábio da terra, Salomão, disse: quando eu pensei ter encontrado a sabedoria, entendi que ela estava longe de mim. Isso é o homem mais sábio da Bíblia dizendo. Eu pensei ter encontrado. Quando eu pensei em ter adquirido sabedoria, percebi que ela estava longe de mim. O homem mais sábio da Bíblia, Salomão, também se perdeu. Você precisa meditar na palavra, você precisa ter uma vida de santificação, uma vida de vigilância. Quem tem tempo para a palavra, não tem tempo para andar tropeçando. Quem anda muito tropeçando, não está faltando palavra, está faltando oração na tua vida. Porque é impossível alguém viver tropeçando se o tempo dele é palavra, o tempo dele é oração em Jesus. É impossível. Podem armar ciladas para você, mas você andar em caminho errante, você não vai andar, porque o seu tempo está guardado na palavra de Deus. Que eu e você possamos ter fome e sede de conhecimento em nome de Jesus. Muitas das vezes nós oramos a Deus dizendo: Senhor, eu estou com fome e sede de justiça, faça justiça, porque eu estou revoltado com isso, estou revoltado com aquilo. Você quer muita justiça para a sua vida, mas você não está buscando sabedoria. Quando Jó buscou sabedoria e conhecimento de Deus, ele não se revoltou com tudo que estava acontecendo à sua volta, mas em Deus ele entendeu e disse: Senhor, eu sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, porque ele entendeu de Deus. Busque entender mais e mais de Deus, porque ele se revelou na tua palavra. Tudo que possamos saber de Deus está na palavra dele. Você sabe um pouquinho mais de Deus a cada dia, um pouquinho mais você vai ficando parecido com Ele, um pouquinho mais a cada dia mais. Que esse seja o meu e o seu anseio, saber um pouquinho mais de Deus a cada dia em nome de Jesus. E sabemos que nunca será suficiente, mas sabemos que cada vez mais será grandiosamente valiosa a experiência de saber mais e mais de Deus para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento em nome de Jesus. Vamos orar nesta hora. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque o entendimento do Senhor sobre nossas vidas é maior do que tudo, é maior do que vãs filosofias, é maior do que falso conhecimento, é maior do que toda a ilusão que o mundo pode querer implantar em nossa vida. O conhecimento do Senhor, da verdade do Senhor, ó Deus Santo, é que nos faz permanecer ao fim. A verdade do Senhor nunca foi corrompida.
A verdade não foi apagada. Passou-se milênios, ó Pai, e aqui estamos, levantados pela verdade, pela revelação do Senhor em nossas vidas. O Senhor guardou, Senhor, vidas. O Senhor guardou documentos. O Senhor guardou toda a tua revelação para que chegasse até os povos mais antigos, mais longínquos, ó Pai. E esta verdade chegou até nós. E aqui nós estamos para que esta verdade também chegue às próximas gerações. Que essa verdade seja fundamentada, enraizada, ó Pai, em cada membro teu, Senhor, para que os teus filhos não se percam, para que os teus filhos não sejam enganados e confundidos, que a verdade, que o corpo bíblico do Senhor esteja entronizado dentro de cada um dos teus filhos. Assim, Senhor, nós pedimos nesta hora que o entendimento dos teus filhos sejam abertos e que todo peso, todo embaraço, todo impedimento que os teus filhos não conseguiam ouvir, não conseguiam entender a tua palavra, que eles comecem a ter, ó Pai, entendimento, ó Deus Santo, que a mente deles sejam renovadas nesta hora para absorver toda a tua palavra e que eles comecem, Senhor, a ter entendimento, Senhor, da tua palavra, ou que eles comecem a ter uma sede insaciável da verdade do Senhor, e que diante de desafios, diante de afrontas, diante de dificuldades, os teus filhos lembrem da tua palavra. Que os teus filhos se lembrem que o Senhor tem o controle de tudo, que tudo está dentro do plano do Senhor, e que a tua igreja ela caminha firme, guardada, amparada, protegida pelo Senhor. A direção do teu Santo Espírito seja conosco. O Senhor disse que o teu Santo Espírito nos guiaria e nos faria lembrar de toda a palavra que o Senhor tem dito. Ó Deus Santo, debaixo da graça do teu Santo Espírito, nós vivemos, lembramos e entendemos da tua palavra, porque é o Espírito que nos conduz, é o teu Espírito que nos faz viver, ó Pai, para discernir, para interpretar a verdade do Senhor, e a luz do Senhor seja revelada para aqueles que não entendem, ó Pai, debaixo da graça e da vontade do Senhor. Assim, Pai, eu peço que cada um dos teus filhos seja orientados e direcionados por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você tem a mente de Cristo. Você tem uma mente renovada, como diz em Romanos 12. Transformai o vosso entendimento, para que você possa realmente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entendimento renovado, mente renovada. Não é lavagem cerebral. A verdade de Jesus não apagou nada do que nós vivemos. A verdade de Jesus não lavou a nossa mente. Nós lembramos de tudo que vivemos, de tudo que passamos, mas não temos mais uma mente de condenação. Não temos mais uma mente de culpa, de peso, mas temos uma mente renovada em Jesus Cristo. Todas as culpas e os pesos do mundo não mais dominam a nossa mente, porque somos renovados em Cristo Jesus, pelo pleno conhecimento da verdade de Cristo. É a verdade de Cristo que conduz a tua mente agora. É a verdade de Cristo que conduz os seus pensamentos. É a verdade de Cristo que conduz todo o teu anseio, toda a tua vontade de vida. É a verdade de Cristo. É as Escrituras. Seja familiarizado com as Escrituras. Não ande longe das Escrituras. Seja, como Paulo disse, uma carta viva. Seja a carta de Cristo. Seja a Escritura de Cristo. Alguém olhar para você vai ver a Escritura de Cristo. Alguém conversar com você vai entender e começar a ouvir a Escritura de Cristo, porque você vai ser uma Bíblia falada. Porque essa é a vontade de Deus, que o conhecimento do Senhor se estenda por toda a terra, e é através da sua vida. Amém? Muitos aplicativos aí, irmãos, bons para você ouvir, ler Bíblia, mas também tem muitos aplicativos que a Bíblia já está distorcida.
E como que você vai discernir se você não lê? Se você é um crente dá, que só vem para a igreja dizendo: Jesus dá, e você não tem nenhum tempo, não tem nenhuma vontade de conhecer Deus. Não. Você é templo do Espírito Santo. Aleluia. E onde há o Espírito Santo, ali tem Escritura, tem palavra. Ali tem verdade de Deus. Você não é enganado. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Dia 11, estarei ministrando aqui na igreja, aqui na frente, nessa, onde era a Assembleia ali, Igreja Cristo para as Nações. Estarei ministrando aqui dia 11, na quinta-feira. Dia 13, encontro de homens, lá em Franco da Rocha, a partir das 10 da manhã. Dia 27, culto de jovens. Jovem vai ministrar aqui, o irmão Leandro. Ele era um jovem ateu e Deus converteu a cadeia. Hoje ele é um obreiro do Senhor. Ele vai estar vindo ministrar aqui para os jovens. E vai ser uma bênção dia 27, culto de jovens. Que você possa estar mergulhado nesses eventos, nessas oportunidades, que são oportunidades de conhecimento, de ações de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos aqui na mesa de homens e mulheres, domingo pela manhã, adorando a Deus. Alguma coisa mais? Sábado? Não, nada. Então, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, bondade e misericórdia, pela palavra do Senhor que nos motiva, que nos direciona a estar de pé, a mergulhar mais no conhecimento do Senhor, e não nos cansemos, ó Pai, de buscar a verdade e o entendimento do Senhor para as nossas vidas, para que essas gerações futuras possam ter o pleno conhecimento da verdade do Senhor. E tudo aquilo que foi distorcido pelo entendimento da cultura humana, nós trazemos de volta a memória da verdade de Cristo, que a tua palavra não passa. Passará todas as coisas, mas a tua palavra não passará, diz o Senhor. E aqui está a tua igreja, que é a carta viva do Senhor, para trazer a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja exaltado sobre a vida de cada um, e que eles tenham uma resposta para dar do motivo da vossa fé e esperança. Assim nós queremos e agradecemos em nome de Jesus. Ergue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica.